gente, tudo bom? Bem, eu sei que eu tô sumida, mas essa semana, como vocês sabem, eu tenho bastante coisa pra estudar e eu sou meio desesperada em relação à escola. Inclusive, esse vídeo é sobre escola, então eu tô começando logo pedindo desculpas pra vocês, mas hoje nós vamos continuar com a nossa série Diário de um Estudante e como eu havia falado no vídeo anterior, eu vou mostrar pra vocês como eu estudo pra cada matéria. Se vocês quiserem saber como eu estudo pra cada uma matéria, é só continuar me assistindo. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês como eu estudo para as matérias exatas, exceto biologia, porque biologia já é um caso à parte e eu vou mostrar um pouquinho mais tarde pra vocês, tá certo? Esse método que eu vou mostrar pra vocês agora foi um jeito novo que eu descobri tem pouquíssimo tempo, que é mais útil pra mim e ele me ajuda a entender melhor o assunto e não ficar tão cansativo assim quando se trata de física, química e matemática, tá bom, gente? Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês aqui como eu estudo pra física, química e matemática. E eu vou falar o motivo pelo qual eu não tenho resumos de matemática nem de química aqui. Foi porque eu resolvi fazer esse estudo pautado em fichas recentemente, então todas elas aqui, tem muitas, eu não parei nem pra contar, mas todas elas aqui são apenas de física. De química eu comecei a fazer, só que como eu não completei, eu não queria mostrar pra vocês uma ficha de um assunto incompleto. Mas essas fichas, inclusive, vão me ajudar a estudar pro ano que vem, no terceiro ano, porque o assunto é igual e elas já estão prontinhas aqui, o que vai facilitar muito. Então, como é que eu faço? Eu coloco o nome do assunto aqui, que é de física, lentes esféricas, parte 1. E aí eu começo a escrever, faço desenhinhos também. E elas são ótimas porque essas fichas são compactas e elas têm um material bem grossinho assim, o que é ótimo de você manusear, de você ler depois. E pelo fato de elas serem curtinhas assim, né, elas têm menos da metade de uma folha de ofício. Você não se sente tão cansado quando você tá relendo, quando você tá revisando. E isso é ótimo. Então, vou mostrar aqui como é que eu faço. Eu coloco primeiro, é que eu sou toda organizadinha assim, então eu coloco primeiro aqui o nome do assunto de uma cor e a matéria aqui em cima, ó, como vocês podem ver aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, de outra cor. E aí eu coloco algum tópico com caneta e começo a escrever de lápis. Eu não gostava de fazer resumo de lápis porque eu achava, sei lá, que podia estragar fácil ou até mesmo alguém de má fé apagar, né? Mas eu achei melhor assim porque eu erro muito quando tô fazendo resumo e ficava um lamaçal de corretivo. Então eu preferi fazer assim, de lápis mesmo. E aí eu começo a colocar por tópicos. Aí eu coloquei classificação e elementos das lentes esféricas, lentes de bordas finas, lentes de bordas grossas. E vocês podem ver que eu faço uns desenhinhos também. Meio capengas, porque eu não sei desenhar, mas tudo bem. Aí tem elementos da lente. Coloco tudo aqui bonitinho. Aí eu faço no verso também. E pra identificar que é o verso, porque são iguais as fichas, eu coloco aqui em cima, verso. Meio engraçado, mas assim. E aí eu faço a mesma coisa, os desenhinhos, os tópicos. Quando tem alguma observação bem importante que não é tópico, eu coloco com outra cor de caneta. Aqui, como vocês podem ver, caneta vermelha. E eu vou mostrar um pra vocês também que tem fórmula, porque esse assunto aqui, até o ponto que eu estudei, não tinha fórmula. Deixa eu mostrar. Prontinho, gente, achei um que tem fórmula. E fica assim. No caso, aqui é de refração. E eu também faço parte 1, parte 2, porque nunca cabe em uma ficha só, nunca, nunca, nunca. E as fórmulas eu coloco assim, pra ficar bem destacado, eu coloco de outra cor. E coloco por cima, passo por cima um marcador de texto de uma cor assim que chame bem a atenção. No caso, sempre é amarelo, porque amarelo é a cor que eu acho que fica bem nítida assim. E eu circulo pra ficar assim, bem chamativo mesmo e não esquecer. Eu já mostrei pra vocês que eu também coloco algumas fórmulas no meu painel, mas quando eu faço resumo fica desse jeito.
E isso, gente, vale pra química também, tá? E matemática, só que eu comecei a fazer as fichas de química e matemática agora. Então, como estão, assim, bem pela metade, eu não quis mostrar pra vocês. Assim, e pra quem quer saber, essa ficha minha que eu faço os resumos, eu compro na papelaria normal, tá, gente? A minha é essa aqui, ficha pautada 5x8. Tem maiores e tem menores também, só que eu acho que esse 5x8 é o tamanho ideal pra você fazer uma ficha não tão grande, mas também não tão pequena, porque se for pequena demais, você vai gastar muitas fichas, muitas, muitas mesmo, pra escrever só sobre um assunto, e aí acaba criando volume e acaba também não sendo prático. Então eu acho que esse tamanho é o ideal. E ela é assim, normal. Olha. Uma ficha em branco, deixa eu focar. Aqui. Ela é bem normal. Antes de falar como eu estudo para as matérias humanas e biologia, eu vou falar o motivo pelo qual eu não estudo pelas fichas que eu mostrei pra vocês agora. Bom, essas fichas, como eu falei, elas não são muito grandes e elas não comportam tanto assunto assim. E matéria humana, gente, eu sou muito detalhista. Eu escrevo muito, escrevo detalhe, detalhe do detalhe, porque sempre tem alguma coisa assim que o professor pega pra você não saber só superficialmente o assunto. Então eu estudo detalhe por detalhe. E se eu fosse estudar matéria humana por essas fichas, gente do céu, ia ficar muito, muito, muito grande, eu ia tomar muitas fichas. E foi o que eu falei, eu não uso as fichinhas menores, porque senão ia ficar um bolo e não ia ser útil do mesmo jeito. Então, para matéria humana, serve esse princípio, porque se eu fosse usar essas fichas para matéria humana, eu ia fazer um bolo, também não ia ser prático, enfim. Então vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês como eu estudo para as matérias humanas, exceto biologia, que também é um outro jeito diferente. Bom, gente, eu não peguei todas as matérias aqui porque vocês iam ver basicamente o mesmo modelo de resumo, mas é assim, eu faço resumos escritos mesmo e são bastante extensos. Esse aqui é de história. Nossa, história vocês sabem que tem muita, muita, muita coisa. Vocês podem achar que dá um pouco de preguiça, mas, gente, acreditem, dá muito certo. Pelo menos eu tenho memória assim, visual. Eu preciso escrever pra entender, pra absorver o assunto. Se eu só ler, não adianta. Eu não consigo entender, não consigo absorver. Eu leio, acho que entendi, mas depois não lembro de nada. Então, a maneira que funciona para eu estudar para humanas comigo é essa aqui. Então, eu faço os tópicozinhos assim. Aqui, no caso, é República Populista, aí os presidentes. Aí eu coloco os tópicozinhos e braço, viu, gente? Trabalho braçal aqui, porque a mão cansa. Olha quantas páginas tem. Deixa eu focar. Aí. A mão cansa, mas só assim. E eu demoro bastante fazendo esses resumos. Em média, esse aqui de história eu devo ter demorado em média de 3 a 4 horas fazendo. Porque, sim, eu faço em um dia só. Muita gente pode falar que isso é errado, mas eu faço em um dia só. Porque, pra mim, é melhor entender logo tudo de vez do que ficar fragmentando o assunto, sabe? Eu acho isso ruim pra mim. Pelo menos eu não consigo absorver assim. Eu gosto de fazer tudo de vez mesmo, tá? E aqui eu também vou mostrar pra vocês de literatura, que é mais tranquilo, tá vendo? Literatura é bem mais tranquilo. Aqui tem o assunto, o nome da escola literária. E eu coloco as características, os principais autores, os principais artistas e tal. É bem normalzinho. E nas outras matérias, geografia, filosofia, sociologia, eu também estudo dessa forma aqui. Que é um trabalho meio cansativo, mas vale bastante a pena depois, porque eu, pelo menos, eu não esqueço de nadinha. Fica tudo bem absorvido. E agora, finalmente, eu vou falar da última matéria, que é biologia. Vocês devem estar achando, ah, é porque você estuda biologia diferente de todas as outras. É porque biologia, você precisa, além de escrever bastante, muito, muito mesmo, você tem que ter as imagens para você absorver os assuntos e entender melhor, né? Porque biologia é muito isso de você ver
para entender com as imagens. E história, filosofia, sociologia, você não precisa ver imagem. E eu sou horrível, gente, de desenho. Eu sou horrível, sério. Se eu fosse desenhar todos os órgãos de biologia, sistemas e etc, 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 não ia ficar nada legal. Ia ficar muito confuso, uma bagunça. Enfim, eu prefiro estudar biologia da forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, aqui está o meu famoso resumo de biologia, que eu faço diferente de todos. Então, basicamente, eu faço ele digitado, porque eu escrevo bastante, eu ainda demoro muito fazendo resumo de biologia, mas não cansa a mão, né, porque você está digitando, e eu digito bem rápido também. E eu preciso das imagens, gente, veja se eu ia conseguir desenhar isso aqui. Ia ser muito difícil. E olha quantas páginas tem, mesmo sendo digitado, é grande o negócio. Então, eu estudo assim. Olha só quantas imagens. Eu não ia conseguir, gente, eu não ia conseguir desenhar isso. Aqui tem outros também dos sistemas. O que é pior ainda, é que esse sistema tem muita imagem. Olha só. Então, aqui tive que escanear, na verdade, uma parte do meu caderno, porque eu não conseguia reproduzir isso no Paint. Tava uma merda, então eu escaneei o meu caderno e fiz aqui, porque foi um esqueminha assim, que a minha professora colocou no quadro, e eu não conseguia achar nada na internet que fosse tão útil como esse esqueminha, então eu tive que escanear, mas ficou assim. E tem muita coisa, gente, biologia é muita coisa pra escrever, mas eu consigo, é tranquilo pra absorver. Mesmo você digitando, você pode achar que você não vai absorver tão bem quanto escrevendo, mas sim, eu consigo, é só você reler depois, dar uma revisadinha, mas é muito mais prático desta forma. E antes de terminar o vídeo, eu queria dizer pra vocês que, além de fazer todos esses resumos, eu faço muitas questões, muito mesmo. Na verdade, em humanas eu não faço questões, eu só faço exercícios ao longo da unidade, mas na hora de estudar mesmo eu não faço nenhuma questão. Algumas pessoas podem até fazer e achar errado que eu não faça, mas eu não vejo necessidade. Pra mim, só estudar mesmo a teoria é suficiente, mas em relação a química, física, matemática e biologia, eu faço bastante questão pra ficar bem afiada, porque tem questõezinhas assim que são específicas, tem uma manhãzinha pra fazer, então é bom que você experimente de tudo, que você faça tudo. E pegar provas antigas também. Eu peço às minhas amigas, que são terceiro ano, as provas delas do ano anterior, do ano passado no caso, e elas me dão e eu faço a prova e cai muita questão igual ou parecida, mudando assim só um número, só um detalhe. Então isso é muito bom. E eu costumava fazer também questões de vestibular, só que agora eu tô sem tempo nenhum de fazer isso, gente. Isso dói o coração, porque eu realmente gostava de estar ali treinando, fazendo as questões da FUVEST e questões da Unicamp também. Mas agora eu tô completamente sem tempo e é a vida, né? A gente tem que aceitar. Mas no geral é dessa forma que eu estudo. Então é isso, gente. É assim que eu estudo pra cada matéria, é assim que eu me organizo. Essa foi a maneira que eu achei melhor para absorver o conteúdo de cada uma em específico. Mas se vocês tiverem outras maneiras de estudar e vocês se dão bem com essas maneiras, continuem, mantenham isso. Eu só quero mostrar uma alternativa para quem está perdido, para quem não sabe nem como começar a estudar, a se dar bem, tirar notas boas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem aqui embaixo em gostei e se inscrevam no meu canal se vocês ainda não estiverem inscritos, tá bom? Um beijão, gente, e até os próximos vídeos.